Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Engenheiro Investidor, onde eu invisto na prática em bons ativos geradores de renda com foco na renda passiva. Caso você ainda não seja inscrito aqui do canal, por favor, peço que se inscreva e não esqueça de deixar aquele like caso esse vídeo agregue alguma coisa para você. No vídeo de hoje comentarei aqui sobre a melhor seguradora, isso na minha opinião, tá pessoal? Até por isso que é a única seguradora que eu tenho em carteira, que é a BB Seguridade, conhecida aí também como Banco do Brasil Seguridade. Então é uma empresa aqui que está barata, e eu não estou cuspindo isso aqui da minha cabeça, eu vou mostrar para vocês através de seus indicadores que ela está sim barata, embora ela venha aí de uma alta recente, e uma empresa aqui com um dividendo elevado. Então o que eu vou falar no vídeo de hoje? Os indicadores de valuation da empresa, endividamento e rentabilidade, e com isso vocês vão ver que a empresa está descontada. Mostrarei aqui informações gerais da companhia, né? Então os resultados aí do primeiro trimestre de 2022, já mostrando uma melhora em relação ao ano passado. Também aqui projeção de dividendo para agosto de 2022, já que a empresa reportou aí em fato relevante e avisou aos acionistas o seu novo payout aqui para este ano de 2022. Então vamos aí ao vídeo. Começo aqui já falando um pouquinho da cotação do ativo BBSE3, cotado hoje em cerca de R$ 25,85, e aí no pregão de hoje com um aumento de 1,57%. Percebam que nessa cotação está com um dividend yield nos últimos 12 meses de 5,60%, e nos últimos 12 meses aqui, isso é no último ano, está com uma valorização de 16%. Se eu pegar aqui, por exemplo, o gráfico dos últimos 6 meses, olhem isso aqui. Lá no dia 12 de 1 de 2022, a companhia estava cotada em cerca de R$ 18,42, esse ativo, BBS3, e desde então vem com uma alta aí de cerca... de cerca de 40%. Será que a empresa está cara? Não está, pessoal. Olha aqui, se eu colocar no gráfico de 5 anos, percebam que no início da pandemia, lá em fevereiro de 2020, a companhia estava cotada em cerca de R$ 32. Então ela estava ali em 32, 31, então acima de R$ 30. E se a gente pegar desde aquela cotação até agora, ainda está com uma queda de 21%. Ah, engenheiro, isso significa então que você está falando que a companhia vai voltar a esse patamar amanhã? Não, não é isso. Porém, pessoal, a empresa já vem reportando seus lucros aí melhores do que o ano passado, melhores também do que 2020. Então, no médio a longo prazo, cotação segue lucro, tá, pessoal? E provavelmente, sim, ela voltará para essa cotação, porém, você tem que esperar. Isso aqui é renda variável, leva tempo. Estamos passando por um período conturbado, aumento de inflação, guerra na Ucrânia, né? Rússia e Ucrânia. A gente não sabe o que vai acontecer por conta justamente do aumento da taxa de juros, não só aqui no Brasil, embora isso seja interessante para a BB Seguridade, o aumento da taxa Selic, ela lucra com isso. A gente tem que pensar em um cenário global, né? Aumento de juros americanos, aumento de juros na zona do euro. Então a gente tem que pensar aí num cenário global, porém aí a gente nunca pode afirmar que o ativo voltará ao patamar que ele estava. Porém, pessoal, há indícios, tá? Historicamente, quem compra aí nesses períodos de queda se dá muito bem. Ainda mais porque a gente tem visto as cotações caindo e os lucros aumentando, ok? Então, vamos aí ao vídeo, já começando falando dos indicadores de valuation da companhia, relação preço-valor patrimonial. Percebam que atualmente essa relação está em torno de 6,3 vezes, porém a sua média histórica é em torno de 7,91. Porém, se eu pegar aqui, ó, lá em 2018 era cotada acima de 8. Olha em 2019, quando ela estava batendo lá 29, 30, 31 reais, cotada em cerca de 14,37 vezes, 2020 9,27 vezes e hoje é em torno de 6 vezes. Então, por esse parâmetro, relação preço-valor patrimonial, a companhia está sim descontada na cotação que está agora. A mesma coisa, a mesma narrativa, ela segue aqui para a relação preço sobre lucro. Percebam que a média histórica da companhia é em torno de 13,72 e a atual tem em torno de 12,30 vezes. Então aí 10% abaixo da média. Porém, se a gente pegar aqui em 2017, essa relação era acima de 14, 2018 15,60, se a gente pegar aqui em 2020 15,40, então aí até mesmo os últimos anos acima aqui da média histórica, tá? E hoje em torno de 12 vezes, então também esse parâmetro mostra que a companhia, de acordo com o lucro que ela vem gerando, ela está sim descontada. Além disso, percebam que é uma empresa aqui que tem um bom histórico de ser boa pagadora de dividendo. Então está com um dividend yield aqui na sua média histórica de 6,41%.
E a atual está até um pouquinho abaixo disso, em torno de 5,7%, porque também está cotando aqui os últimos 12 meses, e aí no ano passado ela não pagou assim grandes dividendos, tá? Houve uma defasagem aí do IGPM, isso acabou prejudicando um pouco a companhia, já vou mostrar um pouquinho mais para vocês, porém a tendência é que melhore, tá, pessoal? E claro, comprando aí nessas cotações, sem dúvida alguma, como eu vou mostrar para vocês, seus dividendos aí ficaram acima de 6, 7%, sem problema algum. Falando um pouquinho dos indicadores de endividamento e rentabilidade da companhia, percebam como é uma empresa que não tem dívida, tá, pessoal? O interessante de investir aqui na Caixa Seguridade ou até mesmo na BB Seguridade aqui é que são empresas que não têm dívida, são empresas que geram muito caixa e que com isso, claro, você acaba aí impedindo, né, ou digamos assim, protegendo o seu capital, já que é muito difícil uma empresa sem dívida falir, tá? O gestor aí tem que fazer muita, me perdoem aqui o linguajar, muita cagada mesmo. E aqui indicador de rentabilidade da companhia, percebam como é uma companhia muito rentável. Olhem aqui o ROI, um indicador que eu costumo falar muito aqui, que é o retorno sobre o patrimônio líquido aí da companhia de quase 49%. E um ROA aqui de 34%. Então, bem interessante mesmo investir nesse tipo de companhia. Está com lucro subindo, cotação está aí caindo, né? Digamos assim, se a gente pegar de acordo com os seus últimos 2, 3 anos. E uma empresa aí muito rentável e sem dívida. Falando um pouquinho agora dos destaques aqui do primeiro trimestre de 2022, percebam que foi uma companhia que apresentou quase 1,2 bilhão aqui de lucro líquido, tá, pessoal? E que apresentou aqui, então, um crescimento de 21% no lucro líquido comparado com o primeiro trimestre de 2021. E não é só isso. Percebam que o resultado aqui financeiro, só no primeiro trimestre de 2022, ele já foi aqui superior a todo exercício do ano de 2021. A parte de previdência, cerca de 13 bilhões em contribuição, representando aqui 21% de aumento comparado aí com o primeiro trimestre de 2021. A parte de seguros, um aumento aqui de quase 20%, sendo aqui 19%. Então, cerca de 2,8 bilhões em prêmios emitidos. Então, comparando aqui com o primeiro trimestre de 2021, um aumento de 19%. Uma capitalização aqui de 1,4 bilhão em arrecadação, representando aqui um aumento de 25%. Comparado com o primeiro trimestre de 2021. Então percebam que a companhia ela não está ruim, muito pelo contrário, ela está apresentando aí uma melhora muito robusta. Agora falando um pouquinho, pessoal, da defasagem lá do IGPM que eu comentei agora há pouco. Percebam que a defasagem aqui do IGPM é esse valor aqui em branco. Percebam aqui, se a gente pegar no lucro líquido e o lucro líquido normalizado da companhia e pegar aqui no primeiro trimestre de 2022, segundo trimestre de 2021, terceiro trimestre de 2021 e quarto trimestre de 2021, o impacto aqui da defasagem do IGPM, ele foi muito alto. Porém, se a gente pegar aqui agora no primeiro trimestre de 2022, esse impacto ele já caiu, por exemplo, pela metade aí do que foi apresentado no quarto trimestre de 2021, e a gente já viu aqui o lucro líquido normalizado, então, subindo, que é esse valor aqui de quase 1,2 bilhão. Então, a empresa vem se recuperando aí, sem problema, tá? Algo que me faz gostar muito mesmo da BB Seguridade é que ela pode usar aí o seu parceiro, que é o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, pessoal, ele tem alcance aqui nacional. Por isso que a BB Seguridade está presente aqui no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul. Ela pode aí vender os seus produtos e seus serviços dentro das agências do Banco do Brasil. Me deixa aqui nos comentários de qual estado e qual cidade você mora e me deixa aqui se tem ou não o Banco do Brasil na sua cidade. Muito provável que sim. Então, ela consegue chegar aqui numa cidadezinha lá no sul do país, assim como ela consegue chegar aqui numa cidadezinha lá no norte do país. Então, isso é muito interessante para uma empresa do tamanho da BB Seguridade, tá? Além disso, é uma empresa que vem investindo pesado na transformação digital e também na sua diversificação. Se a gente pegar aqui, por exemplo, no primeiro trimestre de 2022, a companhia investiu cerca de 93 milhões só na parte de TI. Isso representa um aumento de 22% sobre o primeiro trimestre, quando comparando aí com o primeiro trimestre de 2021.
Percebam que os produtos da Seguridade vendidos aí pelo canal digital representaram cerca de 13% aí de todo o balanço no primeiro trimestre de 2022. Ela até destaca aqui, ó, presença em múltiplos canais através do Banco do Brasil. Então ela tem essa facilidade de ter o Banco do Brasil e utilizar aí a vitrine do Banco do Brasil para vender seus produtos, seus serviços. Então, onde você consegue aí alcançar e encontrar os serviços da BB Seguridade? Dentro do Banco do Brasil, na internet, dentro aqui do seu aplicativo, dentro dos sistemas de ligação, aqui no centro de ligação do Banco do Brasil e até mesmo aqui nos ATMs, né, nos caixas eletrônicos. Então, isso é algo que me faz gostar muito da BB Seguridade e também da Caixa Seguridade, embora eu não tenha em carteira, tá? E agora, falando aqui um pouquinho do comunicado ao mercado que a companhia divulgou no dia 27 de junho. Isso aqui que interessa a vocês, né, pessoal? Então, a BB Seguridade Participações comunica aos acionistas que nessa data, 27 de junho, foi deliberada pelo Conselho de Administração a destinação de 80% do lucro líquido do primeiro semestre de 2022. Então, o que isso significa? Que no primeiro semestre de 2022, a companhia distribuirá aí cerca de 80% do seu lucro líquido. Então, o seu payout de 80%. Quando ocorrerá aqui, então, essa divulgação dos dividendos, esse anúncio aqui dos dividendos? Os valores a serem distribuídos por ação e as datas de pagamento e de início das negociações das ações ex-dividendos serão informados após a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022, prevista aí no calendário da companhia para o dia 8 de agosto de 2022. Então, aí no dia 8 de agosto, a companhia anuncia aí os seus resultados e provavelmente já anuncia, então, dividendo. E aí, claro, eu trouxe aqui para vocês a projeção de dividendo e também aqui o dividend yield projetado para agosto, tá? De acordo com o lucro que a companhia gerou no primeiro trimestre de 2022. Não estou cuspindo isso aqui da minha cabeça, tá, pessoal? Percebam que a companhia lucrou aqui. Acabei de mostrar isso aqui para vocês. No primeiro trimestre de 2022, cerca de quase 1,2 bilhão de reais. Se eu dobrar esse valor aqui, pessoal, multiplicar por 2, eu tenho aqui um lucro líquido projetado no primeiro semestre de 2022, né? Pegando o primeiro trimestre e multiplicando por 2, tem aqui os dois primeiro trimestre, isso é, o primeiro semestre. Então, eu estou projetando aqui, isso aqui é uma projeção, nada garantido, tá? É renda variável. Projetando aqui que ela vai lucrar nesse primeiro semestre cerca de 2,350 bilhões de reais. E aí, como ela tem, então, um payout de 80%, dá aqui um dividendo projetado por ação para agosto aí, tá, pessoal? De 94 centavos. Quase mais ou menos do que ela divulgou aí no primeiro trimestre de 2022, se eu não me engano, foi cerca de 92 centavos. Isso dá aqui um dividend yield projetado para agosto, na cotação atual aqui de R$ 25,85, de 3,65%. Um dividendo aqui nada mal para apenas um dividendo. Se eu somar esses 3,65% para mais 3,50%, por exemplo, que a companhia pagou lá em fevereiro, já passa aí dos 6, 7% nas cotações atuais. Porém, mostrei aqui para vocês, voltando aqui na cotação, nos últimos 6 meses, que a companhia lá em janeiro estava cotada em cerca de 18, 19 reais. Então, quem pegou nessas cotações está com um dividend yield aí muito, mas muito maior, ok? Pessoal, o que eu tinha para o vídeo hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Me deixem aqui nos comentários se vocês têm BB Seguridade ou se vocês têm outra empresa aí de seguros. Eu já falei aqui que BB Seguridade é a única empresa que eu tenho em carteira. Caso tenha gostado do vídeo e ainda não seja inscrito do canal, por favor, me ajuda aí, pessoal. Peço que se inscreva. Também não esqueça de deixar o like e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. Obrigadão, até a próxima.